O dicionário nosso, o Aurélio, ele traz a palavra mordomo, explicando o que é mordomo. Ele fala que é o serviçal que está encarregado pelo trabalho de uma casa, né? Desde os tempos antigos, principalmente naqueles reinos que governavam antigamente, tipo Roma, Grécia, Europa, eles tinham, queridos, algumas pessoas que eram chamadas como tutores, que depois foi mudando o nome até chegar naquilo que nós conhecemos como mordomos hoje. Quem eram os tutores? Tutores eram aqueles homens ou mulheres que cuidavam dos filhos dos poderosos, tá? Então, tipo o faraó, ele não cuidava do filho, ele pegava o filho ou a filha e deixava sob a tutoria de alguém, e aquela pessoa ensinava o filho a ler, escrever, montar, usar espada. Se fosse uma mulher, ensinava a ser princesa, as maneiras de ser princesa, como pegava num garfo, como tratava o marido, né? Então, tanto o mordomo como a mordoma também, né? Era a pessoa responsável pelos cuidados de uma casa. Então, você pode ler Gálatas capítulo 4, versículo 1, que você vai ver o texto, está escrito o seguinte: enquanto o herdeiro é menino, ele nada é diferente do escravo, mas ele está debaixo do auxílio de tutores, até que ele chegue à idade adulta. Então, quem são os tutores, né? Tutor é aquele cara que está cuidando tanto da pessoa como do que é da pessoa. No reino espiritual, querido, como eu comentei aqui domingo com os irmãos, quem esteve aqui, Deus, ele entregou para cada um de nós algo que é só nosso, que ninguém nunca vai viver. Que se um dia você de repente falar assim: Deus, então eu não quero que os seus planos aconteçam na minha vida, aquilo que Deus ia fazer na sua vida, Ele não vai fazer com ninguém. Ele vai pegar o que Ele está fazendo na vida da outra pessoa, colocar no seu lugar, mas aquilo que Ele te entregou é só seu até você morrer. Certa vez eu li um livro chamado Kazon, que significa chamado em hebraico, e esse livro fala que o lugar mais rico da face da terra são os cemitérios, porque lá muitas ideias que nunca foram colocadas para fora, muitas músicas nunca foram cantadas, livros nunca foram escritos, ideias nunca foram realizadas porque pessoas morreram com elas. Pessoas nunca colocaram para fora aquilo que elas achavam que Deus havia plantado dentro delas, né? Então, querido, Deus tem algo para cada um de nós. A grande questão é que eu preciso entender que aquilo que é meu está sobre os cuidados de um tutor. Está sob os cuidados de um tutor. Aí, querido, tutor pode ser qualquer um. Talvez a empresa que eu estou trabalhando, o meu tutor é o dono dela. E talvez, querido, aquela empresa vai ser minha, eu vou ser o dono dela. Só que eu não sei administrar, eu não sei nada daquela empresa. Então o patrão, que é o dono de tudo, talvez esteja cuidando de tudo. E se um dia eu alcançar a maturidade, talvez Deus fale assim: que tudo eu dei para você, seu patrão estava cuidando para você. Aí você fala assim: mas será que isso é possível? Quem já viu um filme do Will Smith, chama Em Busca da Felicidade, né? Ele entra lá, faz as aulas para tentar entrar lá sem sapato, ele não tinha nem o que comer, ele ficava escondido no banheiro com o filho dele para dormir, né? Não sei se vocês lembram, um filme muito interessante. E depois ele foi crescendo na empresa. No final, aquele cara que entrou sem sapato, a empresa virou dele, e ele virou o patrão do patrão dele. Você entende? Então, querido, às vezes aquilo que Deus tem para nós é muito grande, só que enquanto eu não alcançar a maturidade, eu não souber administrar aquilo que é meu, Deus vai deixar nas mãos de quem administra melhor. Estão entendendo? Então, isso eu estou falando de tutoria, o que é um tutor, né? Então, às vezes, muitas coisas estão nas mãos de outras pessoas, e a hora que eu alcançar a maturidade em Deus, Deus vai devolver isso para mim, tá? E falando sobre mordomia cristã, eu já falei um pouco sobre o que é mordomo. Eu queria ler um texto com você que está em Lucas 12, 42 a 46. Se você puder abrir, Lucas 12, 42 a 46. Eu vou começar aqui a falar sobre mordomia, tá? Que está ligado à redenção e primícias, né? O mesmo assunto. E eu vou falar alguns versículos que nós já citamos.
Eu vou ler, tá bom? Presta atenção. Disse o Senhor, isso aqui é uma parábola de Jesus, tá? Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Então está falando de fidelidade e prudência. A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente eu vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo: o meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, embriagar-se, virá o senhor daquele servo num dia que ele não espera, em hora que ele não sabe, e o castigará, lançando-lhe sorte com os infiéis. Então, preste atenção no que o texto está trazendo para nós. Jesus conta uma parábola. Nessa parábola ele fala o seguinte: quem é o servo fiel? Quem é o mordomo fiel? A quem o Pai, a quem Deus, a quem o Rei poderá confiar o cuidado dos seus servos. Então, querido, de uma maneira ou outra você está guiando, dando direção para as pessoas. Então somos líderes, né? Então, quando eu venho aqui para vocês e falo que Deus está colocando sobre os nossos cuidados pessoas, Deus está confiando a nós o que Ele tem de mais precioso. Você concorda que o que Ele tem de mais precioso na terra é a sua igreja? O que Ele tem de mais precioso é a sua noiva, é a sua igreja, são seus filhos. Então Ele confia isso a pessoas que Ele acredita ter capacidade para cuidar, né? Eu e minha esposa, a gente não pega os nossos filhos e deixa na mão de qualquer um. Ah, vai pegar um Uber, peraí, deixa eu ver quem que é, deixa eu acompanhar, porque é precioso para nós. Qual escola que vai estudar? Vamos lá ver, essa escola é legal, os professores, como é que eles tratam? Por quê? Estamos pegando o que é precioso para nós e colocando sobre os cuidados de outras pessoas. Então, querido, nós nos tornamos mordomos na casa de Deus. Agora, deixa eu falar algo para vocês. O mordomo não é só a pessoa que cuida de pessoas dentro de uma casa. O mordomo também cuida de bens. Agora, eu quero que você entenda isso aqui comigo. A Bíblia está falando para mim nesse texto que se eu conseguir ser fiel no cuidado às pessoas, a Bíblia fala que Deus confiará a mim os bens dele. Tudo que a gente começa a fazer, querido, dentro de uma igreja, começa sem recurso. Tudo que você vai fazer. Você nunca começa nada e fala: não, cara, eu estou começando com 1 milhão, eu nem sei o que eu faço com esse dinheiro. Tudo que você vai começar: eu vou fazer um negócio para as crianças, eu vou fazer uma janta para abençoar os jovens, querido, você sempre só tem o sonho, o desejo, quer fazer, mas não tem R$1. Eu não sei se você percebe, mas quando você começa a fazer, esse real começa a aparecer. Mas primeiro Deus quer ver, querido, o seu cuidado com seus servos, com sua igreja. Se você for fiel em amar, os propósitos do seu coração forem corretos, aquilo vai começar a prosperar. Tem um texto em Isaías que fala assim, que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele prosperará. Então, querido, o nobre projeta coisas nobres. Os projetos são nobres, não tem dinheiro, não tem recurso, mas os projetos são nobres. Aí a Bíblia fala, esses projetos com o tempo vão começar a prosperar. Então não fique esperando que ninguém te apoie, nem que o recurso apareça. Faça. Certa vez eu vi de um pastor, e o pastor dizia que o recurso está na boca do peixe. O recurso está dentro do que você faz. Se você nunca começar a fazer, o recurso nunca aparecerá. Então a primeira coisa que Deus está falando, nós somos mordomos, cuidamos daquilo que é de Deus. Agora, querido, eu conheço muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores, tanto de ver e tanto de andar com alguns, que já vivem por conta da obra. Alguns começaram um projeto social, hoje esse projeto social sustenta essa pessoa, e essa pessoa, ela administra aqueles recursos que entram nos projetos sociais, esses recursos mantêm essa pessoa e mantêm a obra que essa pessoa começou. Aí, trazendo para esse texto,
essa pessoa com certeza foi fiel primeiro no cuidado às pessoas. Aí o texto fala o seguinte: então o Senhor confiará a essa pessoa seus bens. Quantos aqui conhecem aquele texto de 2 Pedro 2,9? O que fala? Vós sois, quem lembra? Raça eleita, sacerdócio santo, propriedade exclusiva do Senhor. Então, eu sou uma propriedade de Deus, porque em Apocalipse fala que com o seu sangue ele comprou para Deus todo homem de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Eu não sou de mim mesmo, alguém me comprou. Então, quando alguém me compra, querido, tenta imaginar que eu fui comprado pelo prefeito da cidade. Foi lá e me comprou, viu na rua lá, falou, quanto? Estava com a coleira, né, lá, e falou, quanto que é? Comprou do dono que estava lá, falou, agora ele é meu. Aí ele comprou só meu braço, só minha perna. Ele comprou tudo que está comigo, aquela roupa suja, o cabelo feio. Ele comprou tudo, ele me comprou. Então, querido, vamos imaginar que ele me deu um banho, me melhorou, me colocou para trabalhar. Querido, quando eu começar a trabalhar, de quem é o dinheiro? Porque eu não sou de mim mesmo. Mas vocês concordam que aquele dinheiro, se ele for um senhor bom, ele vai deixar eu gastar comigo? Eu posso melhorar minha roupa, comprar um carro, comprar uma Mercedes, posso comprar uma casa, posso fazer o que eu quiser. A questão é que às vezes eu esqueço de que eu sou de alguém. Aí eu começo a administrar o recurso como que esse recurso não fosse de alguém, fosse só meu. Eu ouvi um testemunho de um pastor há uns anos atrás, que ele conta que ele conhecia 2 amigos que eram do Brasil e que foi para algum lugar lá nos Estados Unidos. E eles foram morar numa mansão. Eles foram, os 2 foram para cuidar de uma mansão. Eles eram muito estudados e eles foram cuidar de uma mansão lá de uns caras que era verde de rico. Eles falam assim que a mansão era uma cidade, aquela grama só de Hollywood, sabe, aquelas camas que você pula lá dentro e você cai dentro da cama. E esses donos dessa casa, eles iam nessa mansão lá nos Estados Unidos. Eles moravam tipo no outro país e tinha essa mansão em outro país, e eles iam lá tipo 2 vezes ao ano. Então todo o ano, todo o tempo que os donos estavam fora, esses 2 caras cuidavam de tudo, de tudo. Eles bebiam a água da casa, comiam a comida da casa, do bom e do melhor, vestia as roupas que tinha lá, não precisava deles levar roupa, dormia nas melhores camas, andava nos melhores carros, dormia no melhor quarto. Mas, querido, eles um dia contando para esse pastor, ele falou assim: olha, eu tomo conta muito bem daquilo que não é meu, eu usufruo de tudo, mas eu sei que não é meu. Então, querido, tudo que nós temos, nós precisamos entender o que é mordomia cristã. Mordomia cristã é eu cuidar muito bem daquilo que não é meu, porque a hora que o dono vier, a Bíblia diz, ele terá que prestar contas. Não é o que o texto fala? Olha aqui, a cabeça do mordomo, né? Se ele for infiel. O meu senhor tarda em vir. Aí ele passa a espancar os criados, as criadas, comer, beber, embriagar-se. E o Senhor virá daquele servo num dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e o castigará, lançando-lhe sorte com os infiéis. Então, eu queria que todo mundo começasse a ter esse entendimento. Um dia, todos nós nos assentaremos diante do Senhor e prestaremos conta daquilo que fizemos com a nossa vida e com os bens dele que ele colocou nas nossas mãos. Um dia a gente vai ter que prestar conta. Eu estava orando hoje cedo pelos meus filhos. Eu falei assim: Senhor, me dá sabedoria para eu cuidar dos filhos que o Senhor deixou comigo, que são seus. Porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, herança dele, não é herança minha, é herança dele. Então eu tenho que cuidar, querido, não é só como fosse meu, porque das minhas coisas mesmo, às vezes eu nem cuido tão bem, né? Eu não lavo meu sapato toda semana, né? Mas quando é de alguém, você tem que cuidar. Você entende que às vezes na igreja a gente não está entendendo que a gente está cuidando de algo que não é nosso, que é do Senhor. Somos mordomos, querido, e tem mordomo de tudo quanto é gente. Tem mordomo fiel e mordomo infiel. A Bíblia fala que o mordomo aqui tem que ser fiel e prudente. Tem mordomo que é imprudente e tem mordomo que é prudente, né?
Está entendendo? Eu queria que você lesse um texto em Lucas 19, 13, se você puder abrir. Está aí perto de Lucas. A gente vai ler alguns textos, tá? A maioria está em Lucas. Só para você ir vendo o que a Bíblia mostra para nós, tá? Lucas 19, 13 fala assim, ó. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então olha o que o texto está falando. Ele pegou agora os bens dele, 10 minas, não sei se de ouro, de prata, de alguma coisa, entregou na mão dos seus servos, confiou a eles e falou assim: negociem até que eu volte. Você entende, querido, que aquilo que Deus colocou na minha mão e na sua mão não é para ficar parado? Eu falo muito para minha filha mais velha: o que Deus te entregou? Deus te entregou o dom de cantar, de tocar, de dançar. Então pegue isso e multiplique isso. Ensine para mais um. Isso é multiplicar o que Ele me entregou. Deus me ensinou a palavra. Aí eu sei um monte de coisa da palavra, mas eu falo: não, isso é só meu. Não vou passar para ninguém meu conhecimento. Não, querido, quando eu multiplico o que o Senhor me entregou, eu estou sendo fiel. Eu estou passando para frente aquilo que eu recebi. Não adianta você falar: estou caladinho, sou meio assim. Não, você precisa multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos como um bom mordomo, tá? Lucas 16, 10. Anda um pouquinho para trás, para a gente ler. Olha o que diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Agora, querido, a gente precisa sair um pouco daquela concepção de que o dízimo, todo o meu compromisso cristão se resume no dízimo. Se eu sou dizimista e dependendo do valor do meu dízimo, o pastor não pode me chamar a atenção, eu posso fazer o que eu quiser dentro da igreja, porque eu sou fiel, eu posso cobrar as coisas. Querido, deixa eu te falar, o dízimo é o mínimo dos mínimos, sabe? O mínimo, sabe aquela obrigação assim, pôr comida dentro de casa, esse é o dízimo, é a obrigação. Não fique imaginando que seu dízimo vai te prosperar. Não, todo mês sendo fiel no dízimo, agora Deus vai me prosperar. Não vai. O dízimo é Deus colocar as mãos sobre você e te proteger. Proteger as suas finanças, guardar você, pronto. O diabo fica doido para te pegar. Não vai pegar. O dízimo está ali guardando suas finanças, né? Porém, se eu quiser prosperar, querido, eu vou ter que fazer um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Eu vou ter que aprender a ofertar na vida das pessoas. Seja 100, 200, 1.000, 10 mil reais, um sapato, um relógio, um bracelete, uma bolsa, um carro, uma moto. Eu não sei. Deixa eu te falar, quem determina o seu nível é você. Pastor, acho que eu vou abençoar alguém com 10 reais por mês. Deus te abençoe. Mas tem gente que acredita mais, fala: cara, Deus tocando no meu coração, eu vou dar a moto para aquele cara, eu vou dar o carro para aquele cara, ou para a obra, para comprar crianças na Índia, eu não sei, cada um determina o seu nível, e dentro dessa confiança, Deus age. Sabe, não fique esperando, eu falo muito isso nas pregações, não fique esperando que o céu faça alguma coisa. Deixa eu te contar, o céu está esperando que você faça alguma coisa. É o céu que responde. Entendeu? É o céu que responde. Jesus está andando pregando, pregando, aparece uma mulher e fala: minha filha está com problema, vem cá. Não posso parar de pregar para tirar o pão da boca dos meninos. E a mulher: não, Jesus, corre aqui, por favor, a menina está com problema aqui. Não, os cachorrinhos, não posso dar o pão para os cachorrinhos. Falou: não, mas os cachorrinhos comem as migalhas, pode ser a migalha. Aí Jesus para tudo e fala: nossa, mulher aí, ela moveu meu coração, ela moveu o céu. Nunca vi em Israel fé como a sua. Pode ir, o milagre já aconteceu. Então não espere que o céu faça alguma coisa e o céu responderá aos estímulos do seu coração. Aprenda a ser fiel no pouco. O que Deus te entregou? Eu tomo conta só das crianças, eu tomo conta da mídia, eu tomo conta dos obreiros, eu tomo conta das cadeiras, eu tomo conta só da minha família, eu só tenho um filho, eu tenho 2 filhos, eu tomo conta de uma empresa. O que é que lhe foi entregue? Você está sendo fiel nesse pouco? Eu vejo muita gente, querido, querendo crescer e está com os olhos lá, sabe,
mas não consegue ser fiel nisso aqui, ó. Eu não consigo ser fiel vindo numa escola, mas eu quero sair para o mundo inteiro pregando a palavra. Você entende a discrepância, a distância daquilo que eu quero e daquilo que eu faço? Essa semana um pastor, amigo meu, compartilhou um texto comigo. Depois vocês lêem lá no livro de, acho que Samuel ou Reis. Aconteceu um problema, alguém morreu, e alguém viu essa pessoa morrer, que era uma pessoa muito importante em Israel. Se não me engano, era o filho de Saul. E o cara viu. O outro ficou sabendo da notícia, o companheiro, e tinha um general. Aí aquele que só de longe viu que a notícia que o cara tinha morrido, virou para o general e falou assim: deixa eu levar a mensagem, deixa eu falar para Davi, deixa eu falar. E ele falou: não, sou o outro que viu ali, está chegando, ele vai dar. Não, mas eu quero ir, porque sou amigo de Davi lá. E ele queria ir. O cara falou: vai então, vai. E esse cara acelerou, foi correndo. Aí chegou o cara que tinha visto, o general falou assim: pega descendo, vai atrás do cara ali que vai dar problema. E o cara foi acelerado, chegou lá perto do rei Davi. O que aconteceu? Explica, por favor, o que foi? Aí chegou o outro cara tranquilo. Conta o que aconteceu, porque o outro cara que chegou aqui não soube falar nada. Ele falou assim: o filho do camarada morreu. Você entende? Tem gente que quer correr, mas na hora que chega lá não tem mensagem para dar. Entende? Tem gente que quer ficar rico, mas na hora que chega lá não sabe o que fazer com o dinheiro. Tem gente que quer muito algo de Deus, mas na hora que chega lá adiante, não sabe o que fazer. Eu queria tanto trabalhar naquela empresa, eu queria tanto trabalhar, sabe, não se prepara não. Aí um dia aparece no jornalzinho: vaga para a empresa tal. Você foi o primeiro que viu, chegou lá, eu quero a vaga. Nossa, cara, você foi o primeiro aqui, me dá seu currículo. Você tem computação? Não. Você fala em línguas? Não. Você... O que você faz? Cara, eu estava vendo televisão lá em casa. Não, cara, tem a vaga aqui, mas você não é a pessoa qualificada. Você entende, querido, que muita coisa Deus quer fazer com a sua igreja, mas a sua igreja não está pronto para muita coisa. Amém? Ou misericórdia, sei lá, né? 1 Coríntios 4, de 1 a 2. Vamos ler? Diz assim, eu vou ler, você anota, se quiser ler na sua casa ou marcar. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros, que são aqueles que estão administrando, que são os ministros da casa de Deus, que cada um se ache fiel. Então, às vezes Deus entrega algo para nós, mas eu não sou fiel no que me é entregue. Chega alguém para você e fala assim: não, a partir de agora você vai tomar conta disso aqui dentro da casa do Senhor. Aí de repente deu 6 meses, 1 mês, 1 ano, você fala: não, pastor, vem cá que eu quero te entregar meu cargo. Eu não, quem te entregou foi Deus, entrega para Ele. Vai lá para o seu quarto e fala: Senhor, estou te entregando aqui. Porque é muito fácil a gente pegar e desistir, parar, não é? Agora, querido, a Bíblia está falando de sermos achados fiéis. Eu queria falar um pouquinho sobre prestação de contas com você, se você puder abrir. Esse texto aqui é interessante, Lucas 16. Eu quero até abrir, eu quero ler ele todo com você. Lucas 16, 1. A gente até leu alguma coisa, mas eu queria ler o restante, para você caminhar e entender mais um pouquinho disso aqui. Pastor, tudo que você está falando aí, eu já sei. Então, renova dentro de você, né? Olha, essa parábola aqui eu acho ela magnífica, interessantíssima. Olha o que diz. Disse Jesus aos seus discípulos: havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de desperdiçar seus bens. Então, chamando ele, lhe disse: que é isso que eu ouço de ti? Vem e presta conta da sua administração, porque já não poderás mais ser administrador. O administrador diz consigo: ixi, e agora? O que farei? O meu senhor me tira o emprego, cavar não posso,
De mendigar tem vergonha. Ah, eu sei o que eu vou fazer, para que quando eu for demitido da minha administração, as pessoas me recebam em suas casas, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor. Disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 potes de azeite. Disse ele: toma sua conta, assenta depressa e escreve 50. Disse depois a um outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse: toma tua conta e escreve 80. Vamos diminuir isso. Louvou aquele senhor o injusto administrador por haver procedido astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: ganhai amigos ou granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas faltarem a vocês, eles recebam vocês nas moradas eternas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas vocês não são fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se naquilo que é dos outros você não é fiel, quem te dará aquilo que é seu? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Olha que interessante, querido, esse texto. O camarada, ele é administrador do dinheiro de um cara muito rico, mas chegou nos ouvidos que ele está fazendo cambalacho, que está dando problema. O cara muito rico ficou sabendo, e ele agora chama o camarada e fala assim: deixa eu te falar, todas as minhas notas promissórias, cheque, cartão de crédito está com você, semana que vem eu quero que você traz todos os boletos e eu quero que você me presta conta de tudo, cada centavo meu eu quero que você me mostre o que você está fazendo com ele. Aí esse cara viu que tinha alguma coisa errada, ele põe a mão na cabeça e fala: cara, eu trabalhei a vida inteira disso, só sei fazer isso, pedi para os outros, tem vergonha, vai correr a fama de que eu estava fazendo coisa errada, ninguém vai querer me contratar, estou velho, carregar peso não dou conta, não posso trabalhar no serviço bração, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou agora pegar esse dinheiro que ainda está em meu poder, que eu vou ter que prestar conta daqui uns dias, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer com que essas pessoas que estão devendo ao meu Senhor quite suas dívidas. Esses administradores, esses mordomos, eles tinham o poder de fazer isso, tá? Então ele pega as notas promissórias, passa na casa de um cara e fala: quanto você deve para o meu patrão? Cara, 100 conto, não dá para pagar esse 100 real. Escreve 30, sua mão aí, escreve 30. Você tem 30? Não, 30 eu tenho. E daí? Está quitado sua dívida. Você deve quanto? 200. Não, 15 reais. Dá isso aí, vamos quitar essa conta. E aqueles camaradas ficam muito gratos. Fala: cara, que cara bonzinho, velho. Eu nunca ia pagar os 200, minha dívida de 200 ficou 15 conto. E ele agora é grato, ele fica devendo um favor. Olha o tanto que ele foi inteligente. Aí ele procurou e recebeu, acho naquela semana, tudo que ele não tinha recebido a vida inteira. Aí beleza, todo mundo agora está devendo favor para ele. A hora que isso chega no ouvido do patrão, a Bíblia fala que o patrão dele louvou a atitude dele, porque ele foi muito inteligente. Não está falando da fidelidade dele, não. Naquele momento ele falou assim: cara, esse cara é inteligente. Aí o texto fala assim, que no mundo, fora da igreja, fora do povo de Deus, as pessoas lá são mais inteligentes do que aqueles que estão dentro da casa de Deus. Porque às vezes nós estamos aqui, queridos, só cantando, louvando, espiritualizando tudo. A gente acha que tudo é espiritual, né? A gente acha que para você repreender uma pessoa, você tem que estar assim diz o Senhor, sabe? Que você não pode chegar com a pessoa e falar: deixa eu te falar, cara, isso aqui está errado. Não é assim diz o Senhor, não, eu estou dizendo, sabe? Está errado. Aí a igreja fica espiritualizando tudo, sabe? A gente fica uma igreja mística, a gente deixa de ser uma igreja racional. Você tem que derreter na presença do Senhor mesmo, rolar no chão, mas você tem que, a Bíblia fala que temos em Romanos 12, que oferecer um culto racional.
culto inteligente, onde eu sei o que estou fazendo. Então, a Bíblia fala que as pessoas do mundo que não têm Jesus são mais inteligentes, mais astutas do que nós. Os recursos que eu tenho, não só em dinheiro, mas recurso visual, recurso intelectual, psicológico, para trazer pessoas para Cristo. Eu consegui, de alguma maneira, usar a sabedoria que eu tinha, o recurso que eu tinha, a dança que eu tinha, a música que eu tinha, a administração que eu tinha, para convencer alguém de que Jesus é o Senhor. Agora, gente, esse dia eu falava com uma pessoa, quando a gente quer que uma pessoa se converta a Cristo, como é que a gente fala de Jesus para ela? Vai na igreja. Deus vai falar muito do celular. Não, vai na igreja, pastor lá, os irmãos têm uma palavra, né? E eu esqueço que eu sou a igreja. Querida, as pessoas não querem vir na igreja. Elas querem Deus, querem que Deus resolve, querem que Deus cura. O último lugar que ela vai é a igreja. Então, se eu entender que eu sou igreja onde eu estou, eu não vou, primeira coisa, mandar a pessoa ir para a igreja. Eu vou ser igreja, eu vou ser a palavra para ela. Eu serei o evangelho lido para essa pessoa. Eu vou ser a música cantada para ela. Vocês estão entendendo? Isso é administrar. Só finalizando esse texto, qual que era a intenção daquele administrador que era infiel? O que ele faz? Ele fala o seguinte: por que ele fez tudo aquilo? Qual a intenção? Quando eu for demitido, essas pessoas me receberão em suas casas. Todo dia eu vou almoçar na casa de alguém. Todo dia eu janto na casa de alguém. Alguém um dia vai me dar um sapato. Alguém um dia vai me dar uma roupa. Porque eles estão me devendo um favor. Aí imagina aquela rua assim que tinha 200 pessoas devendo aquele agiota que era o patrão dele. Aí ele faz assim, o ano tem 300 dias, então na casa do José eu vou almoçar na segunda. Lá em novembro eu volto na casa do José, porque a hora que eu estiver passando na rua eu vou chegar na hora do almoço lá. Não, José, e aí, cara? Como é que tá, cara? Se não fosse você aquele dia, aquela dívida, até hoje eu estava devendo aquele negócio. Entra aí, vamos almoçar com a gente. Ele já ganhou o almoço daquele dia. Ao tanto que esse cara foi inteligente. Então, às vezes, querido, presta atenção. A gente quer que as pessoas nos abençoem. Querido, quantos aqui queriam, a hora que você chegasse na sua casa, sentou na sua casa, está lá aquele boleto, você não sabe o que fazer. Alguém milagrosamente te liga e fala: cara, eu estava aqui em casa mexendo na minha conta no banco. Deus me tocou. Eu quero pagar seu boleto. Tem mais algum aí para ser pago? Quem queria? Né? Agora vamos pensar quantas vezes eu fiz isso com alguém. Será que eu posso esperar que Deus faça isso comigo? Você entende? Quantas vezes eu fui bênção na vida de alguém para pagar um boleto que alguém não podia pagar, uma conta de energia que alguém não podia pagar, quantas vezes eu fui isso na vida de alguém? Querido, eu só vou colher aquilo que eu semear. Está entendendo? Então, queridos, isso aqui eu estou falando sobre mordomia cristã. Eu estou cuidando daquilo que não é meu. E, querido, todos nós um dia prestaremos conta diante de Deus. Olha o que diz. Mateus 25, 14 e 15. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe do país. Querido, Deus entregou a cada um de nós de acordo com a capacidade que temos de administrar. Nossa, por que Deus entregou a Microsoft para o cara? Porque ele tem capacidade para aquilo. Por que eu não sou o representante da minha sala de aula? Por que Deus não me usou nisso aqui ainda? Querido, porque nós ainda não temos essa capacidade. Deus entregou a cada um de nós o poder e uma capacidade para que nós possamos administrar no nosso nível, na nossa esfera. E se eu conseguir ser fiel nessa esfera que Ele me pôs,
eu começarei a receber o dobro daquilo que eu tenho. Se vocês continuarem lendo essas parábolas em casa, você vai ver que, olha aqui, a hora que o Senhor volta para prestar contas com aqueles caras que ele deixou os talentos, eu não sei se você sabe, mas o talento era um peso, tá? Era, acho que 38 quilos de ouro. E poderia ser também de chumbo ou prata, tá? Então imagine que aquele senhor entregou 38 quilos de ouro. Pouco ou muito? Aquele cara recebeu só um talento, ele tinha quanto na mão? Milhões. E o cara achou pouco. Convertendo em reais hoje, para você entender. O cara achou pouco, falou assim, cara, se eu perder isso aqui, vamos esconder esse negócio aqui, não vou mexer nisso não, né? E o cara vem e esconde aquilo ali. Aí na hora que o Senhor volta, que ele vai pedir a prestação de conta, ele chega lá no cara, quanto que eu te dei? 5, o que você fez? Multipliquei em 10. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Quanto que eu te dei? Dei 2. Nossa, o que você fez? 4. Devolve para mim, porque é meu, você negociou com aquilo que é meu. Entra no gozo do seu Senhor, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que você fez com um? Eu estava com um só, pensei que era pouco, viu? Você falou para mim só para cuidar de um negocinho aqui, ó, só 38 quilos de ouro, muito pouco. Fazer o seguinte, chamou os outros servos dele e falou assim, arranca esse negócio da mão desse cara. Vai lá e entrega para aquele que tem 10. Porque aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que ele acha que tem, lhe será tirado. Querido, falando do amor de Deus, Deus ama todo mundo dentro da igreja. Todo mundo. Deus ama o cara que chega atrasado, Deus ama o cara que não faz nada, Deus ama o cara que não anda em santidade, Deus ama todo mundo, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal maneira é porque não tinha uma palavra para explicar o quanto e o tanto. Então colocou de tal maneira, para você entender que é muito. Deus amou todo mundo muito. Agora ele não confia coisas profundas a pessoas rasas. Ele não confia coisas grandes a meninos. Você fala, mas ele confiou a Davi. Davi, ele era mais maduro do que Saul, que era velho. Mais maduro do que Saul, que era um rei velho. A maturidade não tem a ver com o seu tempo de igreja, a maturidade tem a ver com o quanto você entendeu do que está na palavra. Davi já chegou e falou, cara, eu sei quem é meu Deus, pode me dar aí que eu vou arrebentar esse cara. E Saul já era rei, ó. Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Entendeu? Então às vezes você chega agora na igreja e você já vê aquilo ali e fala, cara, tomei posse, é meu. Tem gente que está ali às vezes na igreja orando 10 anos, 30 anos para ser curado e não foi. E você ouviu a palavra e falou, é meu, eu sou curado em nome de Jesus. Mas está doendo, não importa se está doendo, está escrito que eu sou curado. Dá 15 dias você aparece na igreja sem muleta. Cara, estou aqui 30 anos orando, porque eu sei que chegou muleta agora, você já está andando. Fala, porque eu já entendi. Não tem a ver com o tempo. O filho pródigo foi para lá, bagunçou, pegou o dinheiro, fez não sei o quê, e o outro lá dentro achando que estava arrebentando. Aí a hora que ele volta, a Bíblia fala que lá quando ele estava na bagunça, lá na balbúrdia, ele caiu em si. Naquela hora ele ficou maduro. E volta e fala, pai, eu pequei mesmo, pode me tratar como teu servo. O pai põe um anel nele, veste outra roupa, devolve a autoridade dele e o cara já vai para a festa. Gente, na hora, eu acredito assim, que não é que ele esqueceu, ele deixou para trás tudo. Falou, cara, se meu pai me aceitou, colocou roupa nova em mim, colocou o anel e falou para os servos tudo que eu sou, quem sou mesmo, depois que eu fiz aquilo lá tudo. Aí o outro lá viu o outro bebendo, o irmão, né? O que aconteceu? Isso nunca me deu um gatinho para me queimar com os irmãos. Ficou com inveja. Então, querido, você viverá tudo aquilo que Deus tem, se você amadurecer. Falando do amor de Deus, Ele ama todos, mas quando se trata da obra, dele confiar, Ele só vai confiar aos fiéis. E não adianta você ficar se perguntando, por que eu, por que não o outro? Por que não o outro, por que não eu? Negocie com aquilo que Deus colocou em suas mãos.
Então não é só dinheiro, eu não estou só tomando conta do dinheiro de Deus, estou tomando conta dos dons que Ele me deu, dos filhos que Ele me deu, da esposa que Ele me deu, da igreja que Ele me colocou para cuidar, do trabalho. Ele me fez um administrador. Agora no meio do caminho eu posso ser infiel ou escolher ser fiel. Amém? Querido, pode parecer muito pouco, eu já vou encerrar aqui, pode parecer muito pouco, mas talvez você é a pessoa só que coloca papel higiênico no banheiro. Todo dia que todo mundo chega, ninguém percebe, o papel está lá. Pega o papel, usa, joga fora. Aí, faz o seguinte, fica para você ver 3 semanas você vir na igreja. Todo mundo percebe que você faz falta. Cadê o papel? Aprenda a ser fiel no pouco.